Comida, para alguns de nós, é a mais pura forma de amar e demonstrar amor. É o que nos envolve em prazer e aguça todos os nossos sentidos. É o que nos nutre, é o nosso combustível. É o que nos mantém ativos. É o que justifica a pausa num dia corrido de trabalho. É o motivo pelo qual nos reunimos com a família e com os amigos. É o que cria um senso de comunidade, de pertencimento. É o que pode trazer de volta memórias e nos transportar para lugares distantes. Traz felicidade, conforto e às vezes luta. Às vezes, escolher entre comer uma maçã ou um pedaço de bolo pode significar um grande sofrimento interno. Será que esse pedaço de bolo vai me engordar? Será que eu consigo comer apenas um pedaço? Será que eu vou conseguir me controlar? Vou comer só hoje. Amanhã eu volto para a dieta. Eu era muito gulosa. Eu era muito... Era não, né? Ainda sou assim. Sou muito apaixonada por comida. E eu achava muito tranquilo isso. Até começar a escutar, da minha avó principalmente, que era uma pessoa que costumava dizer que o meu estômago ele ia dilatar se eu continuasse comendo do jeito que eu comia. Mas assim, eu não tinha nenhuma restrição e eu lembro que, ao contrário de vários amigos que não gostavam, por exemplo, de parar de brincar para ir comer, eu não, para mim era completamente ao contrário, assim, eu amava a hora de sentar na mesa, a hora de comer. E não sei, também era sou de uma geração que não comeu tanta porcaria, né? Chips, bolachinha, então quando essas coisas começaram a surgir, eu me lembro que eu fiquei bem animada, bem doida. Quando criança, eu lembro de eu comer de tudo, assim, sabe? Eu morava com a minha mãe e era bem tranquilo, assim, até meus 7 anos, eu não lembro de ter nenhuma questão, assim, eu lembro, assim, do meu avô, meu avô sempre cozinhou muito bem. E aí a gente sempre ficava lá, enfim, meus pais sempre trabalharam muito, então eu ficava bastante com meus avós, materno e minha avó paterna. Mas na época que eu morava com a minha mãe, eu ficava muito com meus avós maternos. E aí a gente ia, eles faziam coisas, né, que a gente gostava, biscoitinho, bolo, não sei o quê. E cozinhava pra gente comida mesmo, comida de verdade, assim. E tinha uma coisa, assim, que tudo que a gente botasse no prato a gente tinha que comer, né? Não podia deixar nada, não podia desperdiçar. E eu acho que não era nem tanto pela questão de dieta, nem nada disso. Era mais porque na época deles, né, eles passaram pela Segunda Guerra Mundial, teve muita escassez de comida aqui no Brasil, enfim. E eles tinham essa coisa que não pode desperdiçar comida. Então a gente até mostrava, ó, vô, rapei o prato, né? Não deixei nada. Mas não numa questão de alimentação mesmo, mas essa coisa de não desperdiçar. Mas isso veio a mudar posteriormente, aí eu fui morar com meu pai, né? E a minha avó morava com ele, então a gente convivia bastante com a minha avó e tal. E aí, assim, em torno dos meus 9 anos, essa relação começou a piorar, assim, sabe? Eu me sentia cada vez mais inadequada, cada vez mais, assim, grande, sabe? E dentro de casa, assim, meus irmãos também começaram a ganhar peso e tudo mais, né? E aí começou essa coisa da dieta, assim, sabe? Ai, não pode comer isso, não pode comer o outro.
refrigerante era só refrigerante diet, leite desnatado, requeijão light, né? Então começou a ter essa preocupação. E aí a minha avó inventou que a gente tinha que entrar na dieta, e eu lembro que no café da tarde, eu lembro isso porque é muito emblemático pra mim, porque eu não gostava, né? Eu pequena não gostava. Minha avó fazia a gente comer pão de forma integral com queijo Minas e mel. E, poxa, pra uma criança isso é horrível, sabe? É doce com salgado, já começa por aí. E, tipo, uma coisa integral, assim, no café da tarde uma criança quer comer um bolo, quer comer Danone, né? Não sei. E a gente, nossa, eu odiava, assim, odiava. Eu acredito que essa minha preocupação com o meu corpo, com o meu formato, com o meu peso tenha se iniciado ali de uma forma mais importante entre os 13 e 14 anos, onde eu ficava um pouco incomodada quando as minhas amigas falavam que minha perna era mais grossa, ou se não cabia numa calça que era um número menor. Então isso me incomodava um pouquinho mais, já ficava ali pensando, acho que eu preciso emagrecer. Mas ainda não era o suficiente para eu ir lá e engajar, assim, no emagrecimento. E tiveram alguns episódios anteriores a isso, né? Enquanto criança ainda, entre os meus 9, 10 anos, e que ficaram marcantes para mim, quando, por exemplo, uma amiga da minha mãe, né, lá numa salinha de espera para passar no médico, no pediatra, falou, eu tava com um topzinho, né, e com um shortinho, eu não lembro se era um short ou numa saia, mas era um conjuntinho. E ela falou pra minha mãe, nossa, ela tá barrigudinha, né, tá gordinha. Daí eu olhei pra aquilo e falei, como assim tô gordinha, né, tipo, e o que isso significa, né, porque não parecia ser uma coisa boa, né. Então isso foi ficando um pouco mais importante mais pra frente, né, até quando eu cheguei ali nos meus 15 anos que eu comecei a me engajar realmente em emagrecer. A única foto de biquíni que eu tenho, essa época eu me achava uma baleia real. Acho que aqui eu tinha uns 17, no máximo. Talvez essa seja uma das minhas únicas fotos de biquíni mesmo. Tipo, essa sou eu, assim, no final do tratamento. Eu me achava uma baleia. E provavelmente eu pesava menos do que eu peso agora. Morria de vergonha de andar na praia de biquíni. Sempre colocava uma camiseta pra ir de um ponto ao outro, então pra ir até o mar. Uma vez uma amiga veio de bicicleta na praia e eu fui pegar a bicicleta dela pra andar e ela disse, você vai sair assim, sem um short, com essa sua bunda marcando? Meu Deus, aí quando eu olhei assim, tinha estria, celulite, normal, né? Eu olhei, nossa, aquilo ganhou uma proporção horrorosa. Aí criou uma máxima na minha cabeça, colocar um short sempre que for andar de bicicleta na praia, usar uma camiseta para tapar a barriga. Enfim, essas máximas que vão nos aprisionando, né? Eu tive uma relação muito conturbada com a minha avó paterna. E ela, enfim, ela sempre foi muito dura comigo, assim, sabe? Eu lembro, por exemplo, uma coisa quando eu era criança, assim, né? Eu lembro que tava brincando com as minhas amiguinhas na sala, na casa do meu pai, a escada é assim, depois desce alguns degraus, assim, né, pra baixo. E a gente se empoleirava lá enfim, se empoleirava e pulava esses degraus. E ela tava sentada no sofá, olhando a gente, brincando, assim. Ela falou, Li, por que você não consegue ser bonitinha, assim, igual suas amigas? Sabe? E na época, tipo assim, hoje em dia eu pensando, será que ela tava falando do meu comportamento ou da minha aparência física? Mas na época eu peguei como minha aparência física, né? Eu tinha por volta dos 9 anos. E eu fiquei muito triste, sabe, com aquela fala. Be a lady, they said. Your skirt is too short. Your shirt is too low. Don't show so much skin. Cover up. Leave something to the imagination. Don't be a temptress. Men can't control themselves. Men have needs. Look sexy. Look hot. Don't be so provocative. You're asking for it. Wear black. Wear heels. You're too dressed up. You're too dressed down. You look like you've let yourself go. Be a lady, they said. Don't be too fat. Don't be too thin. Eat up. Slim down. Stop eating so much. Order a salad. Don't eat carbs. Skip dessert. Go on a diet. God, you look like a skeleton. Why don't you just eat? You look emaciated. You look sick.
Men like women with some meat on their bones. Be a size 0. Be a double 0. Be nothing. Be less than nothing. Cada semana tinha uma dieta nova, assim. Tinha uma em especial, que é uma amiga em especial, que ela sempre estava muito atualizada. Eu lembro que eu fui na endócrino, preocupada, qual tinha que ser a minha alimentação. E muito motivada pela fala dela, né? E aí a gente ia experimentando dietas ao mesmo tempo. Eu lembro se alguém furava de alguma maneira, era um pouco... Peraí, você está furando a nossa amiga dieta, você está indo contra o grupo, né? Existia uma negativa sempre, que às vezes ela não era direta, não era dita, porém isso vinha de alguma maneira, assim, existia uma aura assim de controle. Com 13 anos, eu não lembro porque eu ganhei um pouquinho de peso, né? E aí eu fiquei muito triste, porque na escola eu lembro tinha um rapaz assim, que ele começou a falar do meu corpo, né, que eu era gorda, que não sei o quê. E eu já me achava assim, então caiu como uma luva, assim, sabe? E aí eu lembro que nas férias de julho eu acabei engordando também bastante, sabe? E aí eu falei pra minha... E eu namorava também nessa época. E eu falei pra minha mãe que eu queria emagrecer, que eu queria fazer uma dieta e tal. E a minha tia e minha prima tinham feito vigilantes do peso na época. E aí tinha emagrecido bastante. Eu falei, mãe, eu quero. E era um valor acessível, não era nada, sabe, exorbitante. Ela falou, não, tá bom, filha, então eu vou te proporcionar, né, esse vigilante do peso que você quer fazer. E era a dieta dos pontos, então, relativo ao seu peso, à sua altura, você tinha um determinado número de pontos para você comer durante o dia. E aí eles sugeriam um cardápio e tal, e você ia de acordo com o que tinha, né, para você disponível e o que você queria comer, mas você tinha que fazer... Por exemplo, eu tinha que fazer, eu lembro até hoje, 22 pontos por dia e cada alimento tinha sua pontuação. Eu comecei a frequentar uma igreja e dentro dessa igreja, né, uma parte do culto religioso e do que a gente tinha que fazer era um jejum, algumas vezes na semana, numa campanha lá de oração e de cuidado com outras pessoas. E eu percebi que fazer o jejum me ajudava a não comer de manhã e que, de uma certa forma, isso ia me ajudar a emagrecer. E, de fato, estava acontecendo. Eu fazia o jejum, aí eu pensava, poxa, eu estou fazendo uma coisa muito boa, porque eu já estou ajudando outras pessoas com a minha religião e eu ainda estou emagrecendo. E eu comecei a estender esse jejum por mais tempo, prolongar o meu jejum. Então, eu ia para a escola pela manhã, não tomava café da manhã, ficava o dia inteiro lá, a manhã inteira na escola, voltava e almoçava. Chegava varada de fome e ia almoçar. E aí, de repente, eu falei, eu acho que eu vou ficar mais algumas horas. Então, ao invés de chegar e almoçar, eu ia fazer outra coisa para me distrair mesmo com fome. Eu vou varrer a casa, eu vou fazer atividade da escola, vou fazer qualquer outra coisa, menos comer. E eu deixava para comer 1 hora depois, 2 horas depois daquele horário, que era o horário que estava programado para eu quebrar o meu jejum. E, de uma certa forma, eu não sei também porquê, mas eu achava que eu também não podia beber água durante esse jejum, então eu não bebia água também, então eu ficava sem me hidratar e sem me alimentar. E eu perdi, fazendo isso em poucos meses, 10 quilos, então foi assim, um peso muito considerável. Eu comecei a adquirir o hábito também de me pesar com mais frequência, antes eu não me pesava tanto, depois eu comecei a me pesar com frequência, e eu me pesava na balança de uma farmácia. Até hoje eu lembro da cara das pessoas do balcão da farmácia, assim, sabe, quando ela fala, meu Deus, lá vem aquela pessoa hiper magra indo se pesar, né, tipo... É assustador, né? Porque eu todos os dias, depois de um certo tempo, todos os dias religiosamente eu ia lá me pesar para saber se eu tinha emagrecido ou não. Na minha cabeça, perder peso era emagrecer. Eu tinha acabado de chegar na casa dos meus parentes, né, lá no Rio Grande do Norte. Acabado de completar 16 anos, foi dia 22. Eles fizeram uma festinha surpresa pra mim. E aí, pela grossura dos meus braços, dá pra perceber como eu cheguei lá. Aqui foi no dia que eu fui embora, que eu tava voltando pra São Paulo, então a gente ficou um tempo em Natal. E eu tava usando um biquíni infantil, né, de criança mesmo. Eu já tinha 16 anos e aqui eu provavelmente tava pesando uns 35 ou 36 quilos. Eu comecei a pensar em comida, tipo, 24 horas por dia. Eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era conferir a minha barriga na frente do espelho. E eu começava a contar calorias, assim, tipo,
quais eram as comidas que eu ia comer ao longo do dia, quantas calorias tinham aquelas comidas e o que eu tinha que fazer para me livrar delas. Então, assim, eu me pesava antes de comer, eu me pesava depois que eu comia. E a minha cabeça ela ficava girando nisso, só nisso. Quando que eu comia, por que eu comia, como é que eu ia me livrar daquilo. Sei lá, virou um ciclo vicioso. Nessa época eu emagreci 10 quilos. 10 quilos. E aí eu, nossa, ia cada vez, porque no Vigilância a gente pesava toda semana. E a cada vez que eu emagrecia, eu tipo ficava mais feliz, sabe? Era uma conquista, assim, né? Só que conforme eu ia emagrecendo, os pontos também iam diminuindo e as minhas restrições também foram aumentando, sabe? E aí eu lembro que a gente passou as festas de fim de ano e tal, e eu acabei adoecendo. Eu peguei uma gripe, mas não sei se é porque eu tava bem mais magra, eu peguei uma gripe muito forte. E aí eu emagreci mais ainda, porque eu não conseguia comer, enfim, eu fiquei acho que uma semana mal, sabe? E aí emagreci mais ainda. Então, eu não cheguei a me pesar depois desse emagrecimento por causa do meu adoecimento, mas eu acho que foi, sei lá, acho que eu comecei com Vigilância nessa época com 67 quilos, eu acho que eu cheguei aos 55 quilos. E aí a gente foi viajar, fui viajar com meu pai e tal, e aí ele tava passando sandal em mim, eu lembro até hoje. Ele tava passando sandal em mim e ele assustou assim, falou: Liana, pelo amor de Deus, para de emagrecer, chega, tá aparecendo seus ossos aqui. E ele foi tão assim, duro na fala dele que eu assustei, sabe? Eu falei, meu Deus, mas na época, eu falei, eu não tô tão magra assim, não é assim, pai, sabe? Tipo, na minha cabeça, eu falei, não tô, eu emagreci um pouco, mas não é desse jeito, né? E aí nessa viagem, eu lembro que tinha um café da manhã maravilhoso, né? Cheio de bolo, sempre gostei de bolo. Cheio de bolo, não sei o que, né? E a gente foi pra Bonito, a gente fazia passeio o dia inteiro, sabe? Então a gente acordava, sei lá, 5, 6 horas da manhã e era passeio o dia inteiro. E aí tinha uma mesa de café da manhã maravilhosa e eu tentava ficar nos meus pontos e nunca batia, porque eu queria comer bolo, eu queria não sei o que. Aí eu falei, quer saber? Tô aqui, vou aproveitar. Aí comecei a comer. E comia. E nos almoços também, comida caseira, assim, sabe, de interior, com doce de leite, de sobremesa. E eu falei, nossa. E aí eu falei assim, quer saber, vou comer. E aí, é como se depois desse momento, eu nunca mais conseguisse parar, sabe? Aquilo pra mim, não sei, é bem emblemático, assim, porque depois eu voltei da viagem e eu tentei voltar à minha dieta dos pontos. E eu nunca mais consegui. Sempre que acabava uma dessas dietas, eu tinha uma fome, parece que tinha um monstro dentro de mim. E eu era capaz, assim, de comer por 3 pessoas. E aí, várias vezes eu experimentei isso, comer por 3 pessoas. E aí depois que isso acontecia, parece que um sentimento de culpa me invadia e eu ficava transtornada. Nessa busca ainda para ir reduzindo mais o peso, eu realmente parei de me hidratar, porque eu bebia água e eu percebia que o meu peso subia e eu achava que aquilo tinha relação com o ganho e eu não queria ganhar de jeito nenhum, só queria perder. Na verdade, eu queria até passar da casa dos 30 para baixo, parecia que minha meta era essa, olha, se eu chegar nos 30, dos 30 agora é rumo aos 20. A gente tinha um rádio e eu levava pro banheiro, ligava bem alto, que já era do meu costume, né, e provocava um vômito. Como se eu estivesse no banheiro curtindo música, enfim. E aí, assim, depois que eu provocava, eu sentia muita culpa, né? Do tipo, olha, eu não consegui me controlar de novo, olha o que eu tô fazendo, sabe? Não, mas essa foi a última vez. Foi a última vez, eu só fiz isso hoje. Amanhã eu não vou fazer mais, eu vou voltar pra dieta, eu vou ser regrada.
não, isso não vai mais acontecer, eu vou conseguir me controlar. E no dia seguinte era a mesma coisa, sabe? E aí, assim, é difícil falar, porque eu tive fases que eu vomitei muito, que eu vomitava praticamente todos os dias. E teve fases que eu conseguia ficar na dieta. Tinha semanas que eu conseguia fazer a dieta. E tinha semanas que não, sabe? E aí parece que a minha vida se resume a isso. Em quando eu consigo estar na dieta e quando eu não estou na dieta, eu tô perdendo o controle e comendo muito. Sempre que eu achava que eu tinha comido mais do que eu deveria, eu recorria a essa prática, eu forçava o vômito. Eu lembro de sentir muito alívio quando eu entrava no banheiro, trancava a porta e conseguia mandar aquela comida embora. Porque vendo aquela comida indo embora, eu estava tendo certeza que eu estava me aproximando do meu grande objetivo, que era virar uma mulher magra, lânguida, fraca. E aí, aos poucos, isso parou de ser só eventualmente, isso se tornou um hábito. E eu fui somando a esse hábito altas doses de laxantes, caminhadas intermináveis. Tipo, às vezes eu conseguia percorrer 6, 7, 8 quilômetros por dia entre correr e caminhar. E eu comecei a gastar muito tempo na academia. Naquela época eu não estava doente de provocar o vômito, eu não tinha bulimia, sabe? Porque quem estava doente estava magra e eu não estava magra. Então, na minha cabeça eu não estava doente. Eu estava provocando porque eu não conseguia me controlar. Agora, se porventura eu viesse a emagrecer muito, então na minha cabeça eu estava doente. Eu não via aquele comportamento como doença, sabe? Mas eu tinha muita vergonha dele, então eu não falava pra ninguém. Eu lembro que uma vez meu irmão me viu na praia e ele disse: olha o tamanho do seu braço, tem que parar com isso. E eu disse: não, o que houve? Tô ótima, tô linda. E eu lembro que eu olhava pro meu braço e dizia: não, gente, mas tá igual, não tô vendo diferença. Que diferença é essa que ele tá vendo? E aí hoje, assim, olhando para as fotos da época, não era um corpo anoréxico, longe de ser um corpo anoréxico, mas para os meus padrões, para o meu estereótipo, sim, eu tava bem magra. Eu não era uma criança grande, mas eu não sei porque eu me achava grande. Não era magra, mas não era grande. Engraçado como a mente faz... Como a mente é tão poderosa a ponto de distorcer uma imagem, né? Uma imagem é um fato, né? Você vê uma coisa, você não pode dizer que se aparece A, você não pode dizer que é B, né? É uma imagem, é um fato, mas a mente faz isso com você. Faz você ver a imagem e falar: não, isso aqui não é o que eu tô vendo. Eu parei de beber água, depois desse período, umas semaninhas assim, eu comecei a sentir algumas dores na região das costas. E aí eu falei pra minha mãe que eu tava com dor nas costas. A gente foi pro médico, chegando lá ele fez alguns exames e ele decidiu que precisava me internar porque eu tava com uma função renal bem debilitada. E aí eu fui pra minha internação, que não foi, né, um espaço específico para pessoas com transtorno alimentar, para anoréxicos. Eu fui internada numa zona de tratamento renal mesmo. Não precisei fazer hemodiálise porque assim que eu cheguei eles já me hidrataram, já foram me dando alguns medicamentos que já iam me ajudando. Eu já tinha pavor de qualquer coisa que fosse me hidratar porque eu ia ganhar peso e de fato eu fui ganhando peso. Eu ficava no soro, acho, quase 24 horas no dia ali e desesperada porque eu não queria ganhar peso. Eu não queria nem tomar um medicamento, que era uma medicação que eu lembro que era docinha, e eu não queria consumir porque eu achava que aquilo ia me engordar. E aí tinha uma balança também lá no corredor, né, dos quartos, e eu tentava me pesar sempre que eu podia. Então quando não tinha ninguém no quarto, eu ia lá, vou me pesar, e monitorava o meu peso. E foi aí que depois que eu consegui burlar alguns dias, eu consegui chegar nos 29. Depois, quando eles perceberam que eu estava reduzindo o peso e eu não estava evoluindo, daí eles me deixaram mais tempo ainda com soro, né, e aí me hiperidrataram ali. Aí eu voltei para um peso um pouquinho maior, mas eu bati os 29 quilos dentro da internação já. Mas eu achava que
que as coisas iam continuar, que as coisas estavam bem, assim, tipo, ok, eu vou conseguir controlar, administrar isso aqui, vou continuar emagrecendo e vou conseguir ter uma expectativa ali do vestibular e tudo mais. E aí eu percebi que com essas limitações eu não posso ir pra escola, eu não posso andar, eu não posso fazer exercício que eu gosto, eu não posso jogar handball, que era uma coisa que eu amava fazer, assim, durante todo o meu período escolar. Acho que era uma das minhas principais alegrias, assim, eu não podia fazer aquilo. Ali eu cheguei no fundo do poço. Quando eu me dei conta, eu saí dessa ilusão, assim, que eu olhei e falei, o que eu fiz comigo? O que aconteceu com a minha vida? Quem era a Amanda ano passado e quem sou eu agora? Então, assim, tudo tinha, tipo, acabado, assim. E eu não tinha confiança da minha família, porque ninguém queria me deixar sozinha porque achava que eu não ia comer. Eu não podia fazer uma refeição sozinha porque achavam que eu ia jogar comida fora. Eu não podia falar que eu tinha comido porque daí ninguém acreditava, sabe? E me incomodava o fato das outras pessoas terem essa liberdade, por exemplo, até dentro da minha casa, de elas poderem comer o que elas quisessem, a hora que elas quisessem, e eu não também. Então tudo isso foi somando para dizer, nossa, que ponto que eu cheguei. Ali foi o meu fundo do poço. Não necessariamente tão correlacionado com o meu auge de menor peso, mas com a forma com que eu fui amadurecendo a minha visão quanto à minha doença e quanto ao meu estado. Isso foi, assim, nossa, foi muito doloroso, assim, foi muito difícil, porque depois que eu enxerguei isso, eu achei que eu não ia ter mais saída, assim, ou eu tentava voltar a ganhar peso, né, e tentava ver se as coisas voltavam ao normal, mas podia não acontecer também, ou eu desistia ali da minha vida e deixava as coisas passarem, assim, foi muito, muito difícil esse processo, assim, de visualização do que estava acontecendo, de cair a ficha. Foi quando eu tentei me levantar da cama e eu não conseguia, não tinha força, não tinha vontade. Quando eu tentava me fortalecer ou então ficar feliz com outras coisas que não estivessem ligadas a esse universo de contar caloria, de ir na academia, de caminhar não sei quantos quilômetros, de comer e ficar em jejum por muito tempo. Quando eu tentava me relacionar com outras coisas que não fossem desse universo e eu não estava conseguindo. Num dos ensaios eu machuquei meu joelho, eu rompi meu ligamento. E nossa, aquilo eu fiquei muito triste, falei, e agora? Eu já tinha conversado com meus pais, eu ia pra Nova York no ano seguinte, eu ia ficar 3 meses lá dançando, sabe? Eu já tava com esse plano, eu falei, e agora? Como é que eu vou? Meu joelho, sabe? E aí foi quando o transtorno, assim, piorou, assim, sabe? Aí eu lembro, assim, de vomitar todos os dias, assim. E aí, quando eu marquei a cirurgia, era junho já, eu falei, não, agora eu não vou mais vomitar, porque eu tinha que ficar 1 mês de muleta. Agora eu não vou mais fazer, porque não vai ter nem jeito, né, de eu fazer e tal. E aí o auge foi esse, assim, que eu fiz a cirurgia e eu ainda assim tive compulsão. E pelo pânico de ter comido muito, eu falei, não, eu preciso vomitar, eu vou ter que dar um jeito, né. E eu não conseguia nem dobrar meu joelho direito depois da cirurgia, assim, sabe? E pra provocar o vômito eu ficava de joelho, né, no vaso, enfim. Eu falei, como é que eu vou fazer agora? E aí eu fui, peguei uma banqueta, coloquei perto do vaso para que eu pudesse sentar, né? E deixei minha muleta assim, encostada na parede. E aí eu acho que esse foi o auge, assim. Eu tava vomitando com o joelho ruim, sabe? E eu lembro de chorar esse dia, assim, porque eu vomitei, aí depois eu olhei pra muleta na parede. Eu sei que parece bobo, talvez pras pessoas, mas eu comecei a chorar. Falei, Liana, olha onde você tá, olha o que você fez, olha, sabe, tipo assim. Eu falei, por que você tá fazendo isso, sabe, assim. Então acho que esse dia foi triste, assim, pra mim, assim, de nem com muleta, nem naquele estado eu conseguia parar aquela situação, sabe.
Marcel, o que foi isso? O que foi isso, Suzana? Eu que te pergunto. O que esse moleque pensa que é? Ele só veio arrumar o armário, você sabia disso? O foco dele não era o armário, Suzana. Volta aqui, volta aqui. Eu não quero mais que se você veja esse moleque. Você tá me machucando. Você entendeu? Você tá me machucando. Você entendeu? Foi quando eu decidi que eu ia fazer teatro, que eu ia me profissionalizar como atriz. Porque eu comecei a ficar com medo de perder a voz. Eu comecei a ler que o vômito em excesso ele podia causar problemas nas cordas vocais, que inclusive foi uma coisa que eu tive posteriormente. Eu ficava cansada, então eu sempre fui muito do corpo, muito da atividade física. Então quando eu entrei no teatro, isso para mim virou um diferencial. E aí eu fiquei com medo de não dar conta, fiquei com medo de me cansar muito. Então, a vontade de estudar teatro e de estar nesse universo exigia do meu corpo um esforço que eu não podia dar naquele momento. Então, ou eu me curava de vez e saía daquilo, ou eu ia, de fato, ter uma profissão. Eu fui pedir ajuda para minha mãe e eu disse, olha, eu não tô conseguindo sair dessa sozinha, eu preciso de ajuda. E aí ela foi atrás de um médico, inclusive ela achou um médico que era especialista em adolescentes com transtornos alimentares. Foi um tratamento super caro na época, mas que os meus pais se uniram e disseram, não, vamos bancar essa porque é importante. Depois de eu ter sido diagnosticada, de ter sido internada, voltado e ter tido muito contato com a minha realidade de verdade, né, de eu ter me percebido doente e que eu tomei essa decisão de eu preciso voltar a ter a vida que eu tinha antes, eu preciso me recuperar, eu comecei essa batalha interna de todos os dias tentar comer um pouquinho mais, de todos os dias tentar sair dessa prisão que era esse meu autocontrole com relação ao meu consumo de calorias e meu gasto. Então foi muito sofrido, assim, todos os dias eu chorava, literalmente chorava para poder comer um pedacinho, um quarto de um pão com uma xícarazinha minúscula de café com leite adoçante, que era o que eu conseguia comer. Dia após dia fui tentando e teve um dia que eu fui comer e aquilo foi prazeroso, eu esqueci a culpa, eu esqueci que aquilo era um processo que eu tinha que ficar contando calorias e que eu estava engordando e que eu estava sentindo alguma coisa. Aquilo foi tão bom, assim, acho que é uma sensação que todo mundo deve sentir, mas não percebe, sabe? Depois que você come, assim, que aquilo estava gostoso e que você não sente culpa. Foi isso, foi assim, foi leve. E aí nossa, eu lembro até de ter realmente me emocionado, assim, quando eu consegui comer, que eu percebi que foi tão prazeroso, que é como se eu tivesse resgatado isso, que eu falei, nossa, isso existe ainda, isso é verdadeiro, eu consigo comer com prazer. E aí eu fui aumentando as vezes em que eu consegui comer com prazer, né? Não foi em todas as refeições, não foi daquele dia em diante eu consegui comer tudo com prazer, mas aos pouquinhos eu fui aumentando, fui percebendo mais isso e aí eu tentava pôr mais esses alimentos que me ajudavam a ter essa sensação de prazer. E foi quando a gente marcou passagem, tudo, que eu decidi, assim, que eu ia pra Nova York, né? Eu falei, eu não quero mais isso pra minha vida. Eu não quero Nova York eu vomitando, sabe? Eu não quero isso. Então foi nesse momento que eu decidi que eu queria parar de vomitar. Que eu queria parar de ter esse problema com a comida. Mas na minha cabeça eu ia dançar tanto que eu ia emagrecer. Eu ia ficar linda, eu ia ficar com o corpo lindo, né? Eu fazia 17 aulas por semana. Era muita aula, fora ensaio, porque às vezes a gente ensaiava para alguma peça, alguma coisa. Então, assim, eu falei, eu vou emagrecer, eu vou conseguir, sabe? Então foi nesse momento que eu decidi e eu nunca mais vomitei depois disso. Mas as compulsões nunca pararam. E aí que foi o problema, sabe?
Porque eu dançava um monte e eu ainda ganhava peso, porque eu comia muito, sabe? E aí eu comecei a ficar mais triste ainda, assim, sabe? Enfim. Foi nesse momento que acho que eu mudei, assim, sabe? De, sei lá, de doença, nem sei se isso... Mas eu saí da bulimia pra ter compulsão alimentar. I'm not looking for perfection anymore. Todo dia, até hoje, eu acordo e eu penso, o que eu posso comer hoje? Qual vai ser meu café da manhã? Será que eu posso comer 2 pães ou com um só? Sabe? E eu tenho esse comportamento até hoje, assim, né? O que eu posso comer, o que eu não posso comer. Nossa, hoje eu vou ter que dar aula até a noite. Será que eu vou ter? Será que eu posso? Eu vou comer uma sopa, então, porque, sabe? A vida gira em torno disso, do que eu posso ou não comer. Até hoje também eu acordo, a primeira coisa que eu faço é olhar minha barriga, sabe? Pra ver se ela cresceu, se ela diminuiu. See past the illusion. Don't hide yourself safe behind those walls. Eu não me sinto curada, sabe? E até foi por esse motivo que eu quis fazer o documentário. Em busca da minha cura, eu acho que foi no fundo, sabe? De ver a história das outras pessoas e ver uma luz no fim do túnel, sabe? Porque eu tô isso há tantos anos, assim, sabe? E às vezes eu fico, pô, será que é isso, sabe? Eu nunca mais vou conseguir ter uma relação normal, sabe? Nunca mais eu vou parar de pensar em dieta e em o que eu posso e será que eu engordei, sabe? Porque isso toma, assim, sei lá, 70%, 90% dos meus pensamentos é isso, sabe? E isso tira muita energia minha de eu seguir meus sonhos na dança, por exemplo, sabe? Se eu pudesse falar com essa Amanda, né, que estava debilitada, que estava se sentindo sozinha, frágil, eu diria para ela não deixar a esperança acabar. E que sim, que é possível e que depende só disso, dessa decisão, dessa tomada de decisão, de aceitar o que aconteceu, de visualizar isso mesmo e que ela tem pessoas ao lado dela que querem esse bem, assim, não é... ela não tá sozinha. Acho que é essa a minha fala. E por mais que a sensação seja essa, né, de que você tá sozinho e de que o caminho é distante, que é muito longo, ele é possível. Eu diria isso. Uma das questões que para mim virou um mantra assim de vida é entender onde é que tá a minha autoestima e aonde é que tá a minha autoestima no meu corpo. Eu parar de ver o meu corpo como um lugar de campo de batalha e sim ver como um lugar de amor, ver como um lugar de potência, até porque sem ele não existe, né? Não existe trabalho, não existe expressão artística, não existe nada. Se eu pudesse hoje voltar atrás, lá nos meus 13 anos, eu não teria feito dieta. Eu não teria ido por esse caminho. Não teria, sabe? Porque hoje a minha vida, sei lá quantos anos, 14 anos, girando em torno disso, sabe? E é uma prisão. Juro, é a sensação de não conseguir respirar, sabe? De prisão mesmo. Às vezes eu penso isso, assim, sabe? Se eu pudesse voltar atrás, eu não ia por esse caminho, sabe? You are loved, don't you know? Underneath the overtone, dissect the fear, let go of ego, recognize a story, the ones that don't allow growth.
wiping all that stuck, like all the fear I hold. You are